Aleluia. O Senhor é bom. Glória a Deus. Então, queridos, eu quero compartilhar com vocês nessa noite um pouco, dando continuidade ao que vimos na quinta-feira. Quem estava aqui na quinta-feira, levanta a mão. Quem não esteve aqui, procure depois escutar a ministração com o pessoal lá da mídia. Nós falamos sobre a condição dos mortos, o que acontece com todos os homens, crentes e ímpios, após a morte, o que acontecia com as pessoas no Antigo Testamento, o que acontece hoje no Novo Testamento, e se tem consciência ou se não tem, se está dormindo ou se está acordado, o espírito e a alma, se vai estar com o Senhor ou se vai ficar na sepultura. Nós aprendemos todas essas verdades, amém, queridos? E eu quero adiantar algo para vocês. O crente hoje, quando ele morre, ele já vai instantaneamente habitar com o Senhor. Paulo disse que isso era incomparavelmente melhor. Amém? Então nós temos uma esperança, glória a Deus. Se nós partirmos, nós iremos habitar com o Senhor. Agora, não faça a oração suicida. Senhor, me leva. Não faça essa oração, porque o Senhor quer você vivo para ganhar mais almas, para alcançar mais pessoas. Amém? Tem crente que quando descobre isso, ele fica orando para morrer. Então não ore para morrer. Paulo disse assim: se eu ficar no corpo, eu vou ser mais útil à igreja de Filipos. Amém? Ele ia ser mais produtivo. Então Deus quer você vivo para você alcançar mais pessoas. Amém? Mas fica tranquilo, se você morrer, já vai habitar com o Senhor. Hoje, queridos, eu quero compartilhar um pouco com vocês sobre o arrebatamento da igreja. Amém? Diga comigo, o arrebatamento da igreja. Aleluia! Essa é a nossa bendita esperança, queridos. Nós temos esperança pelo dia do nosso encontro com o Senhor, pelo dia do arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. Amém? Antes de te mostrar algum texto na palavra do Senhor que fala sobre o tema, eu quero falar para você um pouco, queridos, sobre algumas consequências bíblicas por se estudar a escatologia. Ou seja, o que você ganha quando você estuda o tema do tempo do fim. Quando você estuda a escatologia, o que nós ganhamos? Bom, no meu livro eu compartilho 7 consequências, mas eu quero compartilhar apenas 3 com vocês nessa noite, amém? Nós veremos o que nós ganhamos quando estudamos um pouco sobre escatologia, amém, queridos? Bom, a primeira coisa eu coloquei aqui, o estudo da escatologia incentiva o nosso serviço na obra do Senhor. Mas, Saulo, eu pensei que escatologia estava só associada a coisas do fim, que não tinha nada que conectava com a vida presente. Pois é, a escatologia, se ela não tiver um aspecto prático, não foi uma escatologia bíblica. Amém? Porque a escatologia bíblica deve afetar, atingir as nossas vidas na presente era, com a expectativa da vida futura. Então, o estudo de escatologia incentiva o nosso serviço na obra do Senhor. Bom, nós temos referências bíblicas que comprovam isso. Não precisa você abrir, queridos, é só uma citação, mas lá em 1 Coríntios 15, 58, 1 Coríntios 15, 58, a palavra do Senhor diz que sede firmes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Se o seu trabalho no Senhor não é em vão, é porque existe uma recompensa. Amém? Aí você conecta 1 Coríntios 15, 58 com Apocalipse 22, verso 12. Você conecta 1 Coríntios 15, 58 com Apocalipse, capítulo 22, verso 12. E o que é que diz Apocalipse 22, verso 12? Eis que cedo venho, e comigo está o galardão, a recompensa para dar a cada um segundo as suas obras. Aleluia! Então, o estudo de escatologia deve incentivar o nosso serviço na obra do Senhor. Diz as Escrituras, queridos, que um copo de água fria dado a um profeta é digno de galardão de profeta. Diz a palavra do Senhor, queridos, que o Senhor há de recompensar aquilo que nós estamos fazendo na obra do Senhor. Amém, queridos? Então, vocês que estão servindo aqui na mídia, o pessoal do diaconato, o pessoal que está trabalhando com as crianças, todos, os músicos, todos, existe uma recompensa para vocês. Existe uma recompensa para o pastor local, existe uma recompensa para aqueles que estão servindo com fidelidade na obra do Senhor, queridos. Amém?
Então, a escatologia incentiva o nosso serviço na obra do Senhor. Segunda verdade, ou consequência, que nós recebemos por se estudar a escatologia. A profecia, ela consola e transmite esperança para nós que somos filhos da luz. A profecia consola e transmite esperança para nós que somos filhos da luz. Sabe, queridos, existe algo que tem me incomodado muito quando eu tenho ouvido algumas pessoas falar sobre escatologia. Muitas pessoas, quando falam sobre escatologia, assustam o povo, mas segundo a Bíblia, deve trazer consolo e esperança. Deve transmitir esperança e não assustar o povo de Deus. Amém? Então esse assunto é para trazer esperança para as nossas vidas e não para nos atormentar. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 18, ele diz: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Ele não diz atormentai-vos uns aos outros. Ele diz consolai-vos. Amém? Então a vida futura para nós serve de consolo, serve de esperança. Então a profecia transmite esperança para nós que somos filhos da luz. E o terceiro que eu quero citar aqui para você, a terceira consequência, é que o conteúdo escatológico nos equipa para darmos respostas aos zombadores. Sabia disso? Depois você pode conferir, 2 de Pedro, não precisa abrir, mas capítulo 3, do 1 ao 13, 2 de Pedro, capítulo 3, do 1 ao 13, Pedro vai usar a escatologia para dar resposta aos zombadores. E o que é que os zombadores fazem? Os zombadores na nossa universidade, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, eles falam: cadê a esperança da vinda do Senhor? Vocês falaram que Jesus ia voltar, desde os meus antepassados que a gente escuta que o Senhor vai voltar, e ele não voltou. Os zombadores ainda usam outro argumento que usaram com Pedro também. Desde que os pais morreram, tudo está desde o início da fundação do mundo. Os zombadores usam argumentos bons, dizendo assim: cadê? Nada mudou. Cadê a promessa da vinda do Senhor que ia trazer destruição, ia criar um novo céu e uma nova terra? Cadê a promessa da vinda do Senhor? Os zombadores falam como se não houvesse um dia que o Senhor planejou para executar juízo. E Pedro usa a escatologia para responder os zombadores. Pedro usa 3 argumentos. Pedro diz: olha, não é verdade que o mundo está desde o início da mesma forma. Não. Pedro diz: saiba de uma coisa, houve um tempo que já existiu céus e terra, e o Senhor destruiu pelas águas do dilúvio. Aleluia! Olha o argumento fascinante de Pedro. Pedro está dizendo assim: não, isso é mentira, já houve uma mudança sim na terra. Aleluia! Aleluia! Segundo argumento de Pedro: vocês estão achando que está demorando a vinda do Senhor? Saibam de uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Deus, no tempo dele, ele sabe o momento certo que ele vai retornar, que Cristo vai retornar, e que todos os eventos escatológicos vão acontecer, mas ele está dando tempo para que mais pessoas sejam alcançadas. Terceiro argumento de Pedro. Pedro diz: olha, saiba de uma coisa, os céus e a terra que agora existem estão entesourados para o fogo, os elementos derreterão, e o Senhor criará um novo céu e uma nova terra, os quais habitam a justiça. Aleluia! Então o conteúdo do tempo do fim responde os zombadores. Aleluia! Aleluia! Oh, glória! Deus é bom, queridos, em todo tempo, o tempo todo, amém? Eu tenho outras consequências aqui que eu poderia compartilhar com vocês, mas para a gente ganhar tempo, vamos falar sobre o tema arrebatamento da igreja. Se você puder, por favor, abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Aleluia! 1 Tessalonicenses, capítulo 4, eu quero ler do verso 16 ao 17, verso 16 e 17. Aleluia! 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 ao 17.
Diz a palavra do Senhor: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ou o Senhor descerá dos céus com grande alarido. Aí o texto diz: ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4, 17 agora. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Oh, aleluia! Aleluia! Queridos, antes de eu te explicar um pouco sobre esse texto, você precisa ter em mente duas coisas. O arrebatamento da igreja é diferente da segunda vinda após a tribulação. Quais as diferenças que nós podemos pontuar? Número 1, o arrebatamento traz esperança. A segunda vinda, após a tribulação, traz juízo. Amém? Segunda verdade, o arrebatamento, Cristo vem até as nuvens e a igreja é arrebatada ao encontro dele nos ares. A segunda vinda, Cristo vem e pisa na terra e o monte fende ao meio. Aleluia. Amém, queridos? Terceira verdade, no arrebatamento da igreja, os mortos em Cristo irão ressuscitar. Na segunda vinda de Cristo, os santos do Antigo Testamento, os mártires da tribulação ressuscitarão, mas a igreja será ressuscitada apenas no dia do arrebatamento. Amém? O arrebatamento, Cristo traz consolo. A segunda vinda, Cristo vai implantar o reino dele sobre toda a terra. Então, a igreja de Cristo não passará pelo período tribulacional que há de vir sobre toda a terra. Nós seremos arrebatados antes para o encontro do rei. Amém? Para o encontro do nosso rei lá nas nuvens. Aleluia. Eu quero trazer para você, queridos, uma definição da palavra arrebatamento, ou a palavra arrebatar, que aparece aí no texto. Seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Essa palavra, queridos, é uma palavra que procede do original grego e é uma palavra utilizada como harpazo. O que quer dizer harpazo? Harpazo quer dizer rapto, retirada, remover com força. Alguém está escutando isso? Nós aguardamos o dia que nós seremos raptados dessa terra, que nós seremos removidos dessa terra, que nós seremos arrancados com força dessa terra. Oh, aleluia! Essa palavra harpazo, ela aparece na Bíblia de diferentes formas. Ora é uma menção a algo positivo, ora é uma menção a algo negativo. Mas só o contexto vai determinar, amém? É igual a palavra espírito, só o contexto que determina a que espírito se refere. Por exemplo, quando a Bíblia fala o fruto do Espírito é amor, alegria, ali não pode ser o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não frutifica. Tem que ser o nosso Espírito por meio do Espírito Santo. Amém? O Espírito do crente nascido de novo, ele dá frutos. Então, essa palavra harpazo, ela aparece na Bíblia de diferentes formas. Por exemplo, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, na parábola que fala sobre os 4 tipos de solos e as sementes, que fala o semeador saiu a semear. Lembra que tem essa parábola? Lá nessa parábola, queridos, está no capítulo 13, no verso 19, lá a palavra harpazo, é uma menção ao ladrão, que é Satanás, roubando a semente. Então, ali, harpazo aparece como algo negativo, porque só o contexto é quem determina. Diz o texto lá assim: aqueles que ouvem a palavra e não têm estrutura no seu coração, vem o ladrão ou o maligno e arrebatar a semente. Então, ali o arrebatar é algo negativo. Mas existe também o arrebatar como algo positivo. Eu vou dar 2 exemplos para vocês. O primeiro nós já vimos aqui, que nós seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares, amém? E o segundo, quem já leu aqui Atos dos Apóstolos capítulo 8? Alguém já leu? Quem já leu a história do evangelista Filipe? Lembrou agora?
Filipe, quando ele desce o etíope às águas, diz a Bíblia que Filipe, ele é arrebatado, raptado, transferido de uma região para pregar a palavra em Azoto. Amém? Então a palavra harpazo aparece ali como algo bom. Filipe foi retirado para pregar a palavra em outra região. Amém? Então, por que eu estou falando isso para você? Porque quando nós estudamos essas verdades, essa palavra, ela é a palavra ideal para descrever Deus repetidamente tirando a sua igreja daqui da terra. Amém? Então, em breve, aleluia, em breve nós seremos raptados daqui. Nós sairemos daqui em um piscar de olhos para o encontro do Rei. Aleluia, aleluia. Eu não sei você, mas eu tenho expectativa por esse dia. Eu tenho muita expectativa pelo dia do meu encontro com o Rei. Aleluia. Eu quero ler para vocês um poema que eu fiz sobre isso. Eu fiz um poema e eu digo assim: estamos ante ao amanhecer de um encontro. Aleluia. Um encontro? Sim. Um encontro de amor e de esperança. O local eu sei. Com quem também sei. Mas quando? Não sei. Pode ser hoje. Por que não agora? Maranata, que venha o meu Rei. Nós temos um encontro marcado. O local, nas nuvens. Com quem? Com o Rei da Glória. Quando? Não sei. Pode ser hoje. Pode ser agora. Diga Maranata. Diga que venha o meu Rei. Aleluia. Aleluia. Lá em 1 de João, queridos, no capítulo 3, no verso 2, olha o que João faz. 1 João 3, verso 2. Ele conecta a vida presente com a vida futura. Olha isso, abre lá nesse texto. 1 João, capítulo 3, verso 2. Aleluia. Ele diz: amados, agora somos filhos de Deus. Isso é bom ou não? Olha, deixa eu só falar uma coisa para você. O seu currículo antes de ser filho de Deus. Seu currículo antes de ser filho de Deus. Seu currículo. O meu currículo antes de ser filho. Inimigos, pecadores, distantes de Deus, filhos das trevas. Aleluia. Ímpios, desobedientes. Esse era o nosso currículo. Mas depois que o Senhor Jesus derramou o seu sangue lá na cruz, e após Ele ressuscitar, e nós recebemos a vida de Deus no nosso coração, nosso currículo mudou. Agora nós somos os santos, os eleitos, os irmãos, os filhos, os da fé, os mais que vencedores, novas criaturas, amados de Deus, mais que vencedores, igreja, noiva, aleluia, eleitos de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus, os da fé, os irmãos, aleluia! O seu currículo mudou. Hoje você tem cerca de 34 qualificações. Aleluia. Diga comigo, eu sou filho da luz. É glorioso demais ser filho de Deus. E fala sério, queridos. Na nossa condição que nós vivíamos, ser filho de Deus é uma honra. É uma honra. Aí você pensa que está satisfeito com isso, né? Aí Pedro diz assim: olha, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Meu Deus. Pedro está dizendo assim, João está dizendo assim, 1 João 3,12, ele está dizendo assim, 3,2, ele está dizendo assim: se agora é glorioso, imagina como será futuramente. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Aleluia, aleluia. Agora é glorioso demais, mas isso não se compara ao que seremos. Isso não pode ser comparado àquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Volta lá para 1 Tessalonicenses, capítulo 4, aleluia, verso 16 e 17.
E nesses 2 versículos, com citação de outros, nós iremos dar continuidade à nossa compreensão. Aleluia! Queridos, se tem uma bendita esperança, que é o dia do nosso encontro com o Senhor, o dia que nós iremos contemplar a face do nosso Rei, se existe uma bendita esperança, nós temos que aprender o que vai acontecer no dia do arrebatamento. Eu ouvi já várias pessoas falando sobre o arrebatamento, mas poucas pessoas investiram tempo para esmiuçar o que vai acontecer no dia do arrebatamento. Eu investi 34 páginas só para falar sobre o que vai acontecer no dia do arrebatamento. E eu quero compartilhar algumas coisas com vocês, amém? Ô Saulo, se eu quiser mais, você vai se matricular no Rema e fazer a matéria escatologia. Amém? O que é o Rema? É uma escola que vai mudar a sua vida. Amém? Você vai ficar 2 anos estudando a palavra do Senhor. Aleluia! Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17, diz a palavra do Senhor: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ele continua: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O que é que eu quero pontuar aqui para vocês, queridos? Que eu quero transmitir. Número 1, que eu quero transmitir aqui para vocês: o que é que vai acontecer no dia do arrebatamento na terra? Amém? Nós veremos o que vai acontecer na terra e o que vai acontecer nos ares. O que vai acontecer na terra e o que vai acontecer nos ares. Aleluia! O que vai acontecer na terra, segundo a Bíblia, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Se alguém morreu crente, vai ressuscitar. Aleluia! Vai ressuscitar. Então, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Segunda verdade que acontecerá na terra: os vivos, nós. Amém? Se Paulo se incluiu no grupo dos vivos, eu vou me incluir também. Amém? Nós, os vivos, que ficarmos. Ô Saulo, o que é que vai acontecer se eu não ressuscitei porque estava vivo? O que é que vai acontecer? Bom, segundo a Bíblia, segundo 1 Coríntios 15, 51 e 52, você vai ser transformado. Amém. Aleluia. Transformado em quê? Transformado com um corpo glorificado. Esse corpo, essa tenda, esse corpo é uma tenda, amém? O meu é uma tenda magra, aleluia. Essa tenda será revestida com a habitação de natureza celestial. Aleluia, será um corpo semelhante ao do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz que nos aguarda um corpo semelhante ao do Senhor Jesus. Lá em Filipenses, no capítulo 3, no verso 20, vai transmitir essa verdade, que nós aguardamos o Senhor, que transformará o nosso corpo mortal semelhante ao corpo da sua glória. Aleluia, aleluia. Terceira verdade que acontecerá aqui na terra. Número 1, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Número 2, os vivos que pertencem a Cristo serão transformados. Atenção, só ressuscitam no arrebatamento os mortos em Cristo. Não vão ser todas as pessoas, não. Apenas os mortos em Cristo, apenas quem pertence ao Senhor. E os vivos que pertencem ao Senhor serão transformados. E o terceiro ponto é: juntos, subiremos ao encontro do Senhor. Meu Deus do céu, vai ser um evento glorioso, amém? O que acontecerá agora nos céus, Saulo? O que acontecerá nos céus? Na terra você já viu, mas o que acontecerá nos céus? O Senhor Jesus descerá dos céus até as nuvens. Oh, aleluia! Jesus desce até as nuvens. Aleluia.
A palavra do Senhor diz que ele desce, o Senhor Jesus descerá dos céus. E nós encontramos 3 sinais sonoros. Número 1, uma voz de comando do Senhor. Número 2, um brado do arcanjo. Número 3, o ressoar da trombeta de Deus. 3 sinais sonoros. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Saulo, você pode descrever um pouco o que seria um brado de comando do Senhor ou uma voz como alarido? Você pode descrever? Posso. Jesus falou certa vez que os que dormem no pó da terra, um dia, ouvirão a sua voz e ressuscitarão. É provável que o Senhor Jesus simplesmente dê um grande brado chamando você. Assim como ele fez com Lázaro. Lázaro, vem! No dia do arrebatamento haverá um brado do Senhor dizendo, talvez, venham! A voz do Senhor ressuscita mortos. A voz do Senhor é tão gloriosa, segura isso que eu vou te falar, a voz do Senhor Jesus é tão gloriosa que mesmo quando ele estava na cruz, diz a Bíblia que ele deu um grande brado. E sabe quais os efeitos desse grande brado? Um soldado lhe reconhece como filho de Deus, a terra treme, as sepulturas se abrem, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Na morte, imagina o Cristo glorificado. Posso dar alguns detalhes sobre a voz dele? Sim ou não? João em Apocalipse, quando viu ele, quando testemunhou o Senhor Jesus Cristo, João diz assim, a sua voz é como o estrondo de muitas águas. Oh Jesus! Meu Deus! João estava em Patmos, uma ilha grega, cercado com as águas frias do mar Egeu. Ele testemunhava as águas atingindo as rochas vulcânicas de Patmos. Aí João diz assim, a voz dele era como um estrondo de muitas águas. Outrora João havia testemunhado a voz do Senhor sendo impedida por causa dos sofrimentos da sua cruz. João outrora testemunhara o Cristo dizendo, tenho sede. Outrora João tinha visualizado o Cristo dizendo assim, Deus meu, por que me desamparastes? Mas em Apocalipse, João testemunhou Jesus de uma forma diferente. Ele testemunhou Jesus como aquele que disse assim, não tem a morte, não tem o inferno, eu tenho as chaves de lá. Eu sou aquele que estive morto, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos. E tenho as chaves da morte e do Hades. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Quer mais um pouco? A voz de Cristo é tão soberana e tão gloriosa que em Apocalipse 19, a voz dele é como uma espada afiada de 2 fios. Meu Deus do céu! Olha, no arrebatamento Jesus vai vir, tirar a sua igreja da terra, é algo maravilhoso, mas na segunda vinda, eu gosto de pontuar a seguinte verdade, o leão vitorioso chegará com os exércitos celestiais, e o leão vem sentado no seu cavalo branco. Oh Jesus! Na primeira vinda ele veio como servo sofredor, humilde, sentado no jumentinho. Eu gosto de dizer que na primeira vinda o cordeiro senta num jumento, na segunda vinda o leão senta num cavalo branco. Aleluia! Na segunda vinda ele vem com sua voz poderosa e diz a Bíblia, com o sopro da sua boca ele destruirá o iníquo e implantará o seu reino poderoso aqui na terra. Ah, como eu anseio o dia do governo do meu rei! Notinha de rodapé, vai ser o fim da corrupção. Vai ser o fim dos governos corruptos. Vai ser o fim da democracia. Quer dizer que não vai ter mais democracia? Não!
Vai ter o que, Saulo? Uma monarquia teocrática. O que quer dizer isso? Um rei que é Deus, reinando sobre todos os povos. E um Deus que é rei, reinando sobre todos os povos. E nós seremos seus primeiros ministros. Reinaremos com o Senhor. Aleluia. Posso voltar para Tessalonicenses? Aleluia. Do jeito que haverá um brado de comando do Senhor, de alguma forma que nós não sabemos explicar, esse brado será na voz de um arcanjo. E isso é compreensível porque em todo evento escatológico existe presença de anjos. Posso pontuar algumas verdades? Quem lembra do nascimento de Jesus? Quem falou para Maria? É escatologia ou não ali? Era porque no Antigo Testamento falava da vinda dele. Então um anjo anunciou o nascimento dele. Quem lembra que quando Jesus ressuscitou, tinha anjos? Aleluia. Ô glória. Quem lembra que quando ele subiu aos céus, 2 varões apareceram e disseram assim para os discípulos: olha, por que vocês estão olhando ele subindo? O mesmo Jesus que vocês viram subir virá do modo como vistes. Então, em todo evento escatológico, há a presença de anjos. Lá em Mateus 24, Jesus também fala, na sua segunda vinda após a tribulação, que ele enviará os seus anjos para selecionar os salvos da tribulação. No arrebatamento da igreja, de alguma maneira soberana, existe uma voz do arcanjo. Amém? Existe uma voz do arcanjo. Mas também, o terceiro sinal sonoro, o primeiro é a voz de comando do Senhor, o segundo é a voz do arcanjo, e o terceiro é o ressoar da trombeta de Deus. Haverá uma trombeta de Deus. Não pode ser confundida com aquelas 7 trombetas de Apocalipse, porque aquelas 7 trombetas de Apocalipse trazem juízo, mas essa daqui traz esperança. Então, a trombeta que vai ressoar no dia do arrebatamento é uma trombeta de esperança, é uma trombeta de expectativas, amém? Só para você ter uma ideia, a palavra do Senhor também fala sobre a trombeta, lá em 1 Coríntios 15, 51 e 52, lá vai dizer, queridos, que ao ressoar da última trombeta, nós iremos, os mortos em Cristo ressuscitam e nós seremos transformados. A última trombeta lá não pode ser confundida com uma das 7 trombetas, porque quando você compara a 7ª trombeta de Apocalipse com a última trombeta, citada em 1 aos Coríntios, não corresponde aos mesmos eventos. A 7ª traz juízo e há uma anunciação da chegada do reino. A última trombeta, que é a da igreja, traz esperança, glorificação, ressurreição. Então não tem nada de juízo. Amém? Então, o que é que você precisa saber? É que no contexto judaico havia vários tipos de trombetas. E uma das trombetas, existia uma trombeta que chamava pessoas por causa da chegada de um general importante. Quando uma pessoa importante estava chegando, tocava uma trombeta, chamando o povo, dizendo assim: olha, alguém importante está chegando, venham. Aleluia. Aleluia. Saulo, eu posso encontrar na Bíblia essas referências sobre trombetas diferentes? Pode, depois eu posso passar para você, mas só para você ter uma ideia, lá no texto de 1 aos Coríntios, quando fala capítulo 14, quando fala sobre os dons, lá diz assim, se não for tocada a trombeta certa, como se prepararão para a batalha? Então lá fala sobre um tipo de trombeta que prepara pessoas para batalhas. Aleluia. Amém? Então nós encontramos sim respaldo para isso. Então você precisa saber disso. Haverá uma trombeta do Senhor, e é provável que essa trombeta esteja também associada à voz do Senhor Jesus. Por quê? Porque em Apocalipse 1:10 e Apocalipse 4, 1 e 2, toma nota, para a gente não abrir por questão de tempo. Em Apocalipse 1:10 e Apocalipse 4, 1 e 2, 1:10 diz que a voz de Cristo era uma voz como de trombeta. E Apocalipse 4, verso 1 e 2, diz que João saiu da terra ao ressoar de uma voz como de trombeta. Então, o que vai acontecer? Cristo vai tirar a sua igreja da terra ao ressoar da sua voz. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, eu pontuei essas verdades. Agora, eu quero falar para vocês, aleluia,
Eu quero falar para vocês o que é que vai acontecer no nosso corpo no dia do arrebatamento. E eu quero falar sobre características desse corpo, só para você ter uma ideia o quanto vai ser glorioso, amém? Vamos lá. Segundo as Escrituras, nós iremos ressuscitar com um corpo de glória, semelhante ao do Senhor Jesus, com um corpo eterno, com um corpo imortal, com um corpo glorioso, com um corpo que humilhará o presente corpo. Fala sério, queridos, nós somos filhos de Deus, mas ainda nós temos algumas limitações. Esse corpo aqui, por mais que seja um vaso magro, mas se você apertar, dói. Se você beliscar, como a gente fala, dói mesmo. Mesmo que eu não esteja doente, mas eu ainda posso sentir dor. Eu ainda tenho limitações. Eu ainda tenho cansaço. E Paulo transmite um gemido de esperança. Como eu sei disso? Juntando todos os textos que falam sobre essa verdade, em 2 Coríntios capítulo 5, do 1 ao 10, Paulo vai transmitir algumas verdades. Eu não vou abrir agora, mas Paulo vai transmitir algumas verdades. Uma delas é que Paulo diz assim: enquanto estamos nesse corpo, nós gememos. Nós gememos e suportamos angústia até agora. Ele diz, aguardando o dia que seremos revestidos da nossa habitação de natureza celestial. Aleluia. Esse corpo ainda pode pecar. Esse corpo ainda tem as suas limitações, mas nos aguarda um corpo semelhante ao do Senhor da glória. E eu quero falar para vocês algumas coisas sobre esse corpo, amém? Aleluia. Quem lembra que Jesus, mesmo ressurreto, ele comeu pão, peixe e bebeu mel. Ele diz, porventura um espírito come e bebe como eu? Então Jesus está dizendo assim, minha ressurreição foi corpórea, não foi espiritual. Porque existem os liberais, que até hoje existem aí no meio do povo de Deus, que eu falo que são os infiltrados, em que eles estão pregando, dizendo que Jesus não ressuscitou corporeamente. Ele ressuscita no seu coração. Não! Ele ressuscitou corporeamente. Aleluia. Uma das características de um falso ensino é negar a ressurreição de Jesus. Amém? Uma das características. Mas vamos lá. Jesus ressuscitado com um corpo glorificado, ele comeu. Não é curioso que ele disse que nós iremos ceiar com ele? Mas aí vocês perguntam, mas espera aí, como eu vou comer? Quer dizer que vai ter fome? Eu devolvo. Jesus comeu porque tinha fome ou para provar que estava ressurreto? Para provar que estava ressurreto, amém? Ele diz, um espírito não tem carne e sangue, um espírito não tem carne como eu tenho, amém? Sangue ele verteu na cruz. Mas Jesus comeu para dar prova da sua ressurreição. Mas a palavra do Senhor fala, queridos, no Evangelho de Mateus, eu quero conferir com você esse texto, porque tem gente que não acredita, aleluia. Abra lá em Mateus 26. Eu quero falar para você que nós temos uma ceia agendada no reino. No reino. Aleluia. Nós temos uma ceia agendada no reino. Oh, glória a Deus. Mateus 26, 26 ao 30. Mateus 26, 26 ao 30. Olha o que diz. Isso aqui é a última ceia. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo, tomai, comei, isto é meu corpo. A seguir tomou um cálice e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo, bebei dele todos. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Atenção no 29 e no 30. Digo-vos que, desde esta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até que aquele dia em que o hei de beber novo
convosco no reino de meu Pai. E tendo dito isto, cantaram um hino, e você vai ver que eles começaram a glorificar o Senhor. Então, peraí, existe uma ceia agendada? Sim. Deus agendou uma ceia, Cristo agendou uma ceia com você. Haverá um momento que Ele vai beber um vinho novo, e nós iremos beber com Ele no seu reino aqui na terra. Oh, glória a Deus! Ô Saulo, como será isso? Eu não sei te explicar os detalhes, eu só sei que vai ser glorioso. Só uma coisa você precisa saber, que comida na Bíblia nem sempre está associado, no contexto escatológico, nem sempre está associado à necessidade, mas sim à comunhão. Posso dar um exemplo? Atos 2,42 diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações e no partir do pão. Então, no momento de comunhão, tinha o partir do pão. Amém? Então, nós temos uma ceia agendada com o Senhor. Aleluia! Ele vai vir e nós iremos ceiar com Ele. Lembra que Paulo, celebrando a ceia, falando sobre a ceia, ele diz assim, ceiem até que Ele venha. Porque quando Ele vier, a gente ceia com Ele. Aleluia! Aleluia! Eu teria vários textos, mas para a gente adiantar. O que eu quero compartilhar aqui ainda com vocês, queridos, é que nós receberemos um corpo ilimitado. Como assim um corpo ilimitado? Diz a Bíblia que estando o cenáculo trancado, Jesus entrou ali, sem precisar de portas. E é interessante que o evangelista faz questão de dizer, estando as portas trancadas. Mas o mesmo Jesus que não precisou de portas para entrar naquele lugar, ele disse, toca. Então eu gosto de dizer assim, nós receberemos um corpo ilimitado, mas que pode se limitar. Aleluia. Amém. Aleluia. Jesus foi tocado, mesmo não precisando de portas para entrar naquele lugar. Quer outro exemplo? Jesus conversava com os discípulos no caminho de Emaús. E diz as Escrituras que quando Jesus falava, eles não percebiam que era o Senhor, mas quando o Senhor Jesus partiu o pão e tendo dado graças, eles reconheceram que era o Senhor. E diz a Bíblia que após isso Jesus desapareceu. Ah, Jesus. Ele partiu o pão com as suas mãos. E ele desapareceu de sua maneira gloriosa. Sabe o que a Bíblia fala como será o nosso corpo? A Bíblia fala que o nosso corpo será um corpo de natureza espiritual. Como assim, Saulo? Ou é corpo ou é espírito? Pois é. Vai ser um corpo tão glorioso que ele vai ser dessa maneira. Amém? Olha, Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, do verso 36 ao 38, e também o 42 ao 44, Paulo vai usar alguns exemplos para falar do nosso novo corpo. Paulo vai usar, em primeiro lugar, o exemplo da semente. Depois, Paulo, eu vou adiantar para a gente ganhar tempo, ele vai usar o exemplo da semente, ele vai usar o exemplo da carne e o exemplo dos astros. Não entendi nada, Saulo. Te explico. O exemplo da semente, ele diz, semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Semeia-se corpo em desonra, ressuscita corpo em honra. Semeia-se corpo em fraqueza, ressuscita corpo em poder. Exemplo da carne. Uma é a carne do peixe, outra é a carne dos homens, outra é a carne das aves. Se Deus sabe dar carne a cada um, assim também Ele nos dará novos corpos. Terceiro exemplo, a dos astros. Um é a glória da estrela, outra é a glória do sol e da lua. O Senhor sabe que existe brilho de estrela em estrela. Assim também Ele nos dará um novo corpo. Aleluia! E por fim, Paulo ainda usa um outro exemplo que eu gosto de citar. Além de usar o da semente, o dos astros e o da carne, ele usa o do corpo de Adão versus o corpo de Cristo. Ele diz, Adão era da terra e é terreno. O último Adão, Jesus, é do céu e é celestial. Tais como são os terrenos, amém? Uma comparação do homem com Adão, tais também serão os celestiais. Então, assim como nós seguimos o padrão de Adão, nós seguiremos agora o padrão de Cristo. Você está entendendo isso? Diga comigo, Maranata.
Diga, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Para a gente adiantar, queridos, e eu fechar a minha ministração nessa noite, e eu quero que você fique com um gostinho, quero mais mesmo. Para eu fechar a minha ministração, eu quero ler um texto, o pessoal do louvor pode vir, aleluia. Eu quero ler um texto aqui que enche os meus olhos. É um texto que faz meu coração encher de alegria e de expectativa pelo retorno do Rei. Aleluia. Eu quero fazer um breve comentário sobre esse texto, que é Apocalipse 22, verso 17. Vocês podem dedilhar algo. Apocalipse 22, verso 17. Aleluia. Esse texto aqui enche o meu coração de expectativas, queridos. Aleluia. O Espírito e a noiva, ou algumas versões colocam esposa. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Qual é o meu comentário sobre isso? É que o Espírito Santo dentro de você é escatológico. O Espírito e a noiva dizem: vem. Então dentro de você existe uma expectativa e um clamor do próprio Espírito Santo por meio da igreja, dizendo para o Rei: vem. Aleluia. E eu falo, queridos, que nós seguimos o coro do Espírito Santo e nós falamos juntamente com ele dizendo: vem, Senhor. E nós somos tão afetados e impactados com essa glória que nós não queremos clamar sozinhos. E nós clamamos às outras pessoas dizendo: venham clamar conosco. Quem tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Quem disse que escatologia não envolve evangelização? Aqueles que foram afetados e alcançados pela gloriosa esperança, eles querem alcançar outros, para que outros também clamem pelo retorno do Rei. Eu vou finalizar minha ministração lendo um poema que eu fiz e eu quero compartilhar com vocês, queridos. Diga comigo: Maranata. Diga: ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Sabe, queridos, que o entendimento da escatologia tira você do materialismo, liberta você de uma vida imoral. Aleluia. Estimula o seu serviço na obra do Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu fiz um poema chamado O Dia em que a Morte Vai Morrer. Esse é o nome do poema. Esse poema nasceu de madrugada, estudando a palavra do Senhor, minha esposa dormindo e eu escrevendo. O dia em que a morte vai morrer. Eu digo no poema: morte, és muito louca. Como fizeste isso? Como podes assinar a sentença da tua morte? Tu pensavas mesmo que tinhas dado fim àquele que disse: minha vida ninguém a rouba de mim, eu a dou e a trago de volta. Como louca, caístes no encanto de matar. Morte, teu veneno te matará. De fato, zombarei de ti para sempre. Que ausência de inteligência foi essa? Façamos assim, revelar-te-ei algo que já deves saber: morrerás. Tenho que dar-te uma notícia. Não há arrependimento para ti. Eu sugiro: conforma-te e morra sem paz. Na verdade, naquele dia que pensastes ter dado fim ao autor da vida, sim, naquele dia fostes condenada à pena de morte, e agora estás caminhando nos frios corredores da tua própria morte. Morte, estás aí? Vou contar-te uma história. Era uma vez alguém que pensava ser indestrutível, e por muitos anos matou e causou tristeza em grandes, pequenos, reis e autoridades. Vivia como se a eternidade lhe a definisse.
e por muito tempo conheceu e matou muita gente preciosa e outras nem tanto. Mas como não era eterna, começou a definhar com a morte de alguém que não ficou na morte. Que ironia! Quando imaginaria que seria sua própria vítima? Mas olha que loucura! Com a morte do rei selastes a tua morte. Morte! É de ti mesmo que eu estou falando. Talvez você ainda possa me dizer: eu ainda posso matar-te, seu zombador de morte. Responderei eu: é verdade. Talvez possas me colocar para dormir, mas em pouco tempo eu acordarei e não dormirei mais, e zombarei de ti pelos séculos dos séculos. Morte! Escute isso! Tu morrerás! Aleluia! Sabe o que é que Paulo diz? Tragada será a morte pela vitória. Tragada será a morte pela vitória. A morte tem um destino: morrer morrendo, sem morrer eternamente. Não entendi, Saulo. Apocalipse diz que a morte será lançada no lago de fogo e enxofre, e sofrerá eternamente pelos séculos dos séculos. Escuta essa frase: a morte da morte não será a sua inexistência, mas sim a sua ineficiência em matar. A morte não mais nos matará. Eu quero que alguém diga comigo assim: morte, os teus dias estão contados. Oh Jesus, aleluia, Maranata, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, nós te amamos. Você pode ficar de pé, vamos adorar o Senhor. Aleluia.